Olá, excelentes, tudo bem? Quanto você precisa investir para se aposentar aos 65 anos de idade? Uma das perguntas que a gente mais responde aqui no canal é exatamente esta. Quanto que eu preciso colocar de dinheiro, prof? Essa foi uma pergunta que também veio do Alan. Prof, tenho 43 anos. Qual seria o melhor investimento na minha idade, pensando em aposentadoria aos 65 anos de idade? Onde investir esse dinheiro durante esta fase de acumular patrimônio? Quanto você deve investir todos os meses? E quanto você vai receber lá no final quando você se aposentar? São estas respostas que você vai encontrar nesta aula. Então pegue aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Voz do bolso, imagine a cena, né? 65 anos de idade, você correndo lá para uma agência do INSS, senta na frente do gerente lá, ou tudo hoje é pela internet, né? WhatsApp, aquelas coisas todas. Você recebe aquela mensagem no seu celular dizendo para você: parabéns, você se aposentou e agora você vai receber o salário do INSS. Isso nunca será suficiente, é isso que significa o INSS. Então, você já está vendo a cena de terror que vai acontecer lá na frente, né? Você não vai receber nada, ainda mais porque, dependendo da sua idade, as leis vão mudar e furou o pneu da bicicleta. Não vai dar para você manter a sua qualidade de vida, remédios, presente para os filhos, fazer aquelas viagens. Já era. Então, preste atenção nesta aula que é para você que sonha em poder viver de renda e não depender das migalhas do INSS, porque não importa o que façamos, quando chegar lá na frente não vai ter dinheiro suficiente para você mesmo, porque a matemática lá não fecha muito no final das contas. Assim como o Alan, acredito que se você está assistindo a esta aula é porque você pretende e quer criar uma outra renda para a sua aposentadoria e não ficar acreditando somente naquela do governo. Combinado? Então estamos juntos nessa e é para isso que eu estou aqui, para poder te ajudar. Então, nós vamos entender onde investir, quanto investir e quanto você vai receber lá na frente, fazendo aqui algumas projeções que eu vou te ajudar. Eu fico muito feliz porque além do Alan ter se inscrito aqui no canal, deixado as perguntas, você, excelente, que também já está vivendo esta experiência de colocar dinheiro no seu bolso todos os meses para gerar esta riqueza infinita e chegar lá na frente com uma outra renda, está nos ajudando aqui no canal e sozinho não dá. Então, muito obrigado a todo mundo que já ajudou o Alan aqui. Olha que legal, o Alan colocou a pergunta e vieram outras pessoas. Olha que legal aqui, o Júnior 1984. Tesouro IPCA e Tesouro Renda Mais 2040, investir nos dois será uma ótima opção para você e está certo sim, Júnior. Esses ativos podem compor a carteira do Alan para o objetivo que ele tem. O Matheus Garcia falou assim, olha, Alan, melhor ainda o prazo, né, que no caso tem 40 anos, no caso. Ô, Matheus, parabéns, Matheus. Invisto fortemente aqui com meu alvo no IPCA, de maneira inteligente, protegendo o dinheiro dele para o final, principalmente aqui no 2045. Então, preste bastante atenção. Quando a gente está aqui trazendo para você ativos, tesouro, fundos imobiliários, ações, uma carteira de investimentos, existe um tripé: liquidez, segurança, rentabilidade. Olha que massa que o Matheus já pensou, cara, eu vou investir no 2045, tenho 40 anos, 25 anos eu estou com 65, chega lá na frente o dinheiro está no meu bolso, 100% o valor que eu investi, mais os juros ao longo do período. Tá certinho, Matheus? O próximo, o Matheus também colocou aqui completando, né? Ô, Júnior, mas como o Júnior mencionou lá, completando, falando para o Alan, né, você pode também mesclar entre o 35 e o renda mais 45. A única ressalva é que quanto maior o prazo, tá, melhor vai ser os juros compostos. É isso aí, trabalhando para vocês. Muito obrigado a todos os excelentes que já passaram aqui e deixaram a sua contribuição. É isso aí, nós vamos criar cada vez mais uma comunidade forte de excelentes aqui no canal e um vai ajudando o outro. Quem mais ensina, mais aprende, tá? Então, olha que legal. Agora,
Nós vamos pegar todas essas dicas e eu vou trazer aqui para vocês o que é importante você planejar. Mas antes disso, se você quer lá na frente se aposentar e não depender do INSS, não ter aquela cena de terror na sua vida, eu tenho um convite especial para você. Vai começar mais uma edição da Maratona Viver de Renda. O meu evento 100% online, gratuito, onde em 3 dias eu vou trazer para você um passo a passo, um plano de ação para você entender como você vai gerar renda infinita, independente de quanto você ganha. De 1 salário mínimo a 10 salários mínimos, não importa. O plano de ação é para você. Basta você pegar, colocar em prática e já sair colocando renda no seu bolso para acumular e fazer os juros compostos trabalhar a seu favor. Maratonaviverderenda.com.br. Nós temos um encontro com o seu eu do futuro. Você não vai passar vergonha nele, né? Não vai deixar chegar lá aos 65 anos com aquela mixaria de dinheiro caindo no seu bolso. Então, bastante atenção para o seu eu do futuro e eu te vejo na maratona. Primeiro ponto que nós precisamos entender para viver de renda, se aposentar aos 65, 60, 55 anos, é entender o horizonte, o universo de tempo que você tem para a sua vida. Alguns vão ter um pouquinho menos aqui de idade, outros talvez estejam depois dos 43 anos, alguns querem se aposentar um pouco antes dos 65 anos. Não importa, este plano eu vou entregar para você daqui a pouco uma planilha para você colocar a sua idade, tá? Os seus valores, as suas expectativas, o quanto que você pode aportar, então encaixa para qualquer pessoa. O que você precisa entender? Talvez você já tenha aqui na caixinha uma quantidade de dinheiro para fazer um aporte. Então, muita atenção, tá? Muitas pessoas têm dinheiro, estão perdendo no banco, na caderneta de poupança, deixando o gerente ou o assessor de investimento decidir para você. Eles podem te ajudar, mas não podem decidir para você. Afinal de contas, é o seu dinheiro. Então, você está aqui para aprender e não deixar com que nenhuma pessoa te engane na hora de fazer os seus investimentos. Legal? Beleza, dito isso, prof, o que mais que eu preciso saber? Quanto que você vai aportar, colocar, né, quando eu falo assim, setinha para baixo, é que o dinheiro está saindo do seu bolso, indo para a sua conta na corretora, quanto que você vai aportar todos os meses? Tem pessoas que podem aportar R$100. Tá ótimo! Tem pessoas que podem aportar 500, outros podem aportar 1.000, outros podem aportar 10.000. Então isso aqui é uma matemática que funciona para todo mundo. Ao longo do tempo, você vai ver os juros compostos trabalhando para você até chegar aqui na frente. E aqui você vai ter uma quantidade maior de dinheiro. Esse dinheiro vai começar a te entregar dividendos, juros e etc., você começa aqui a receber. Fez sentido o desenho para você? Isso você deveria ter aprendido na escola, né? Infelizmente, não se ensina isso nas escolas, então por isso que eu estou aqui compartilhando tudo isso com você. Legal. Dito isso, o que a gente precisa responder? Nós precisamos entender e responder algumas perguntas. Esta planilha estará disponível para você na descrição deste vídeo. Você vai clicar, vai baixar a planilha, tá? Ela vai estar lá dentro do Google Drive, você vai clicar em arquivo, fazer o download em Excel e colocar no seu computador, tá bom? Vai funcionar direitinho lá no seu computador, igual ela está aqui. Vai em arquivo, depois você vai lá em fazer download, faz download em Excel. Combinado? Então, beleza. Essas perguntas fazem parte de um planejamento que eu faço já há muito tempo como educador financeiro profissional, quando a gente inicia o processo de planejamento de uma pessoa, de uma família. O que a gente precisa saber? Idade atual. Então, por exemplo, o Alan, ele já sabe. Ele tem 43 anos. Você vai pegar a planilha e vai colocar a sua idade. Quero me aposentar aos 65 anos. Prof, beleza. Aporte inicial, você vai vir aqui e vai colocar o quanto de dinheiro você tem hoje para começar a sua carteira de investimento. Expectativas de aportes mensais. Quanto que você, sua esposa, seu esposo, cônjuge, a família, tem expectativa de aportar todos os meses? 1.000, 2.000, 3.000, R$500, R$100, você vai colocar aqui. Já já vou trazer uma planilha com alguns números para a gente entender. Taxa de retorno anual bruto. Bastante atenção nisso aqui, tá? É aquela taxa que você vai receber, mas não é a taxa ainda descontada de imposto de renda, da inflação, tá? Então aqui, tá? Nós vamos colocar um valor daqui um pouquinho.
Taxa da inflação média projetada. Eu vou usar como base aqui entre 5% e 6%, tá? Considerando o universo de 10 anos aqui para o Brasil, é entre 5% e 6%, vamos considerar 5%. Aqui, tá? Já vai fazer todos os cálculos para você e você vai chegar aqui em um determinado valor. Este valor é um valor projetado para você receber de maneira passiva lá na frente, neste caso do nosso exemplo aqui, com o Alan, aos 65 anos de idade. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, na próxima planilha eu te mostro aqui, ela já preenchida com alguns dados que eu tirei aqui da minha cabeça. Tá? Eu não sei os valores que você tem, Alan, e nem você, excelente, que está me assistindo aqui agora, eu não sei quanto de dinheiro você tem para poder investir, tá? Então, olha o seguinte, eu sei que o Alan tem 43 anos, 65 anos é o tempo que ele quer se aposentar. Se ele tiver hoje R$5.000 para poder fazer um aporte e colocar R$500 todos os meses, considerando uma taxa de rentabilidade bruta de 10% ao ano, que você consegue facilmente com uma inteligência financeira, como eu vou te explicar na Maratona Viver de Renda, tá? Nós estamos falando que hoje sim a Selic está mais alta, mas eu não sei quando você estará assistindo esse vídeo. Pode ser 3 anos depois de eu ter publicado esta aula e a Selic pode estar lá embaixo, na casa de 5%, 6%, tá? Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho com mais pé no chão, para você não gerar expectativa, tá? Em cima, assim, daquilo que é o normal. Então, considerando aqui 10%, inflação média projetada de 5%, a planilha já calcula para você o que está aqui de branquinho, você tem uma rentabilidade real projetada aqui, tá? Uma taxa real anual de 4,76. Ou seja, é isso aqui que você está ficando rico. Por mês, isso gera aproximadamente 0,39. Ah, prof, eu assisti um vídeo, tá, daquele youtuber que tem milhões de seguidores, ou de um outro que tem 1.000 seguidores, não importa. Vi no Instagram e ele me falou que com o método dele dá para ter uma rentabilidade de 15, 16, 17% ao ano ou 1% ao mês. Então, corre lá e segue essa pessoa, porque eu não consigo entregar e não consigo também falar para você coisas que são irreais, ou coisas que são esporádicas, ou que aconteceu com um ou com outro. Aqui estou trazendo algo que serve para a maioria das pessoas, sem que você crie uma expectativa e depois você vai chegar lá na frente, nossa, ele me enganou, tá? Não estou aqui para enganar ninguém, estou te contando o que acontece de verdade. Cuidado, tá? Com essas diquinhas de internet que pode fazer você cair no buraco. É o seu dinheiro, é a sua vida, muita atenção nisso, legal? Com isso, você vai ter lá na frente um patrimônio acumulado real de 243 mil. Vai ser bem acima de 243 mil, porém vai comprar o que hoje compraria com 243 mil, chamamos isso aqui, tá, de valor real lá na frente. O que acontece? Se você, tá, pegar este dinheiro e conseguir extrair dele 0,% de taxa real mensal, o que também não é fácil pensando ao longo do tempo. Se você for muito passivo, então você precisa estudar e entender tudo isso, você vai ter uma receita mensal de 1.217,20 né? Bom, aqui que dá para pagar. E 0,1. Então isso aqui seria o seu valor extra, o seu salário extra, todos os meses a partir dos 65 anos, de uma maneira ininterrupta, tá? Porque desta forma você está tirando aqui a inflação e você não está gastando todo o dinheiro que você ganha, ou seja, você ganha uma parte, reinveste a outra parte, tá? Ganha uma parte, reinveste a outra parte, dessa maneira você gera uma máquina infinita de riqueza para você. Nós vamos falar muito sobre isso dentro da nossa maratona. E aí, a gente volta na pergunta inicial, né? Prof, e aí, onde investir? E aqui que entra algo que a maioria dos investidores iniciantes não consegue entender. Como criar, tá, uma carteira de investimentos. Tá? Isso vai ser um tema de uma das nossas aulas da Maratona Viver de Renda, que eu atendo muitas pessoas nesses últimos 10, 11, quase 12 anos como educador financeiro profissional, tá? Como mentor, como consultor, pessoas que têm muito dinheiro e não tem uma carteira consolidada, uma tese de investimento. Pessoas que têm pouco dinheiro,
Também não tem. Então, um grande erro, que se eu pudesse falar assim, prof, me conta aqui o erro número 1, que todos os investidores que você conhece ou que passou pelos seus cursos, que você poderia colocar. O erro número 1 é não ter um portfólio, não ter uma carteira, não ter uma tese para investir. E diante disso, olha que interessante. Prof, estou começando agora. O que você recomenda? Recomendo que você tenha ativos na renda fixa e ativos na renda variável. Qual o percentual, tá? Não é porque você está começando que você terá um perfil ultra conservador, moderado ou arrojado. Isso depende do seu perfil e apetite para correr risco. Combinado? Aqui eu estou trazendo uma diretriz didática da seguinte maneira, olha, vamos colocar 80% em renda fixa, tá? 20% em renda variável. E aí, prof, como que eu distribuo isso, tá? Esses 80% aqui de renda fixa, tá? Você vai colocar 30% deles em pós-fixado, tá? Aquele Tesouro Selic, tá? Aquele CDB atrelado ao CDI, tá? Aquele LCA, LCI também atrelado ao CDI pós-fixado. 10%, neste momento que eu gravo a aula, seria esta distribuição. 10% em pré-fixado, Tesouro pré-fixado, CDB pré-fixado, LCA, LCI pré-fixado. E 60% em híbrido. Híbrido está aqui atrelado à inflação. Aqui entra o Tesouro IPCA 35, 45, o Tesouro Renda Mais. Então, eles vão entrar nesta classe aqui. Então, observe que você está alocando, distribuindo os seus ativos. E na renda variável? Então, na renda variável, destes 20%, você vai distribuir a metade para ações e a outra metade para imóveis. Neste caso, você pode investir em fundos imobiliários. Então, você começa a diversificar a sua carteira de investimentos, lembrando que você tem um horizonte de tempo para este exemplo de 22 anos pela frente. Muita coisa vai mudar, mas para isso você precisa ter uma decisão, tomar uma ação de estudar e entender como os investimentos, os ativos encaixam na sua estratégia. Eu espero que eu tenha te ajudado nesta aula. Eu te vejo na próxima aula ou na Maratona Viver de Renda. Valeu! Tchau, tchau!